Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Vamos ler aqui alguns versículos, ou talvez até todo o capítulo, para a gente entender bem esse texto que Deus colocou no meu coração. Um texto bem conhecido, mas a palavra de Deus ela se renova. Sou grato pela vida de cada um dos irmãos, tá? Segundo livro de Samuel, capítulo 9, todos acharam? Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem, vai ser posto aqui no telão também, que diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que me faça bem por amor de Jonathan? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei Davi: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi a Mefibosete: é ele? Disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás o pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalheis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherais os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a teu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Senhor, aplique a sua palavra rica e poderosamente em nossos corações. É um texto bem conhecido, né? Até um nome bonito, as irmãs aí que ainda vão ter filho e vão ter neto, já pode gravar esse nome lá e botar no filho de vocês, Mefibosete. Mas, vamos lá. Então, é um texto bem conhecido, mas nós vamos tirar algumas conclusões que a palavra de Deus fala para nós.
Então é a bondade de Deus simbolizada aqui na vida do rei Davi. Então a história nos diz o seguinte: certo dia o rei Davi, no seu palácio, na sua comodidade, na sua vida plena e abastarda, depois de vencer muitas batalhas, ele se lembrou, naquele dia assim, veio à memória, e ele se lembrou de Jonatas, um amigo que ele tinha jurado lealdade. Ele tinha jurado amizade àquele amigo Jonatas. Jonatas, você é meu amigo, eu estou fechado contigo. Isso é uma coisa muito importante, abrindo um leque aqui, irmão. A gente não tem que estar de amizade, um na casa do outro, um enfiado junto com o outro, um falando mal do outro, um criticando o outro. Esses tipos de amizade não prestam. Mas é bom a gente ter pessoas amigas que, mesmo que não se fale todo dia, mesmo que você não esteja na casa dele, nem ele esteja na sua casa, é bom você ter pessoas que você fale: aquele ali é meu amigo, ou aquela é minha amiga. Aquela pessoa eu amo com o amor do meu coração. É bom a gente ter pessoas amadas dentro do nosso coração, que não seja somente a nossa família, porque a vida não se resume só à família, é claro, que a gente tem que viver em família, honrar e respeitar a nossa família, mas a vida é feita também de amizades. Dentro da igreja nós temos que ter amigos, no nosso trabalho nós temos que ter amigos, na nossa rua, onde a gente mora, porque, para dizer a verdade, os nossos vizinhos são os nossos próximos. E a gente fala: mal o teu próximo como a ti mesmo. E quando o negócio aperta, você não vai ligar para o irmão, eu lá de Santa Cruz, eu não vou ligar para o irmão de Sepetiba para ir lá me socorrer. Eu vou chamar o vizinho mais próximo. Então, irmãos, a gente precisa ter um convívio na nossa família, E Davi tinha uma amizade muito forte com Jonatas, que essa amizade, para vocês verem o grau da amizade, porque Davi tinha sido ungido rei, e como por Deus, escolhido pelo profeta Samuel, para reinar no lugar de Saul, pai de Jonatas. E essa situação abalaria qualquer amizade, porque automaticamente Davi, herdando o trono, quem deixaria de ser herdeiro do trono? Quem era o sucessor direto de Saul? Era Jonatas. E agora Deus mudou a situação, quem perdeu o trono foi Jonatas. E mesmo assim, ele soube valorizar a amizade, ele não deixou que aquela situação viesse abalar a amizade que eles tinham. E no ocorrido, na queda de Saul, Jonatas naquele mesmo dia morreu, e o menino foi esquecido. E agora Davi se lembra da aliança que ele fez com Jonatas. E o rei perguntou aos seus servos: existe alguém ainda da família de Saul para que eu use de misericórdia para com ele, por amor de Jonatas? Aí ela respondeu: sim, há um, o nome dele era Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonatas, neto de Saul. Então, automaticamente, para os irmãos entenderem esse início, o contexto, para a gente chegar ao que nós queremos falar com vocês, primeiro, Saul era o rei, Jonatas era o sucessor e Mefibosete era o filho do sucessor. Então, automaticamente, Mefibosete era um príncipe em Israel. Ele era um príncipe, mas naquele momento ele vivia como plebeu no deserto,
porque aos 5 anos de idade ele sofreu um acidente, né, as sequelas acompanharam ele pelo resto da vida. E naquele dia que Mefibosete ficou deficiente de ambos os pés, né, o rei de Israel caiu humilhado diante dos filisteus. Foi a notícia que chegou no palácio, lá nas tendas reais, foi que Saul estava morto e seus filhos, Jonathan, Abinadab, Malquissua, e foi a notícia que chegou que daquelas famílias todos tinham morrido, somente sobreviveu Isbofete, um dos filhos de Saul. E quando a notícia chegou ali, a ama que tomava conta, a cuidadora de Mefibosete, tomou dos braços e fugiu, e naquela corrida de fuga, ela deixou o menino cair e quebrou um dos pés, e naquela outra fuga veio uma carruagem e ainda passou por cima dele e o atropelou. Então aquele menino de 5 anos que era príncipe, agora perdeu, a sua vida de realeza, ainda ficou, não gosto muito dessa palavra, é até um pouco antiético, aleijado, não, ele ficou deficiente de ambos os pés, Então ele escapou com vida, mas a sua vida foi marcada para sempre, E aquela situação marcou o futuro daquela criança de 5 anos. Ele ficou deficiente de ambos os pés. E nessa história encontramos 2 personagens típicas aqui, que agora nós vamos entrar na nossa mensagem. Mefibosete, que simboliza um tipo de cristão. Mefibosete simboliza muitas fases de nossas vidas, muitos momentos de nossas vidas, muitas situações de nossas vidas é simbolizado por esse personagem chamado Mefibosete. E o outro personagem que nós temos aqui é o rei Davi, que tipifica Deus em nós, a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Amém? Então esses são os 2 personagens. E agora nós vemos que Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas, e por esse motivo resolveu usar de bondade para com o único filho vivo de Jonatas, seu amigo. Então a motivação de Davi abençoar Mefibosete não era por amor, não era por consciência pesada, não era por obrigação, mas era por uma aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete, exclusivamente por causa de uma aliança, a aliança que havia sido celebrada entre os 2, que havia sido acordada entre os 2. E hoje nós queremos trazer para nós que, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa vontade de acertar e sempre errar, Deus tem uma aliança com você. Deus não vai esquecer a aliança que Ele tem contigo. Deus não vai esquecer a aliança que Ele tem com os seus. Davi não tinha obrigação, não tinha carinho, não tinha amor nenhum para com Mefibosete, mas Davi tinha uma aliança com Jonatas. E eu quero dizer para você que você tem uma aliança com Deus. Deus escolheu você, você foi chamado das trevas para a luz. E as lutas do dia a dia às vezes nos deixam paralisados
nos deixa impedidos, quer nos tornar deficientes e esquecidos do mundo. Mas Deus tem uma aliança com a sua vida. Deus tem uma novidade para a sua história. Deus tem uma nova unção a cada dia para você. Quantos creem nisso podem glorificar o Senhor. Então, irmãos, a causa dessa benevolência era uma aliança que Davi tinha com João. E o Senhor Jesus fez uma aliança conosco na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele falou com Deus: Pai, está consumado, a dívida está paga, a cédula que culpava, a cédula que condenava, eu comprei com o meu sangue. E agora eu tenho uma aliança com o irmão tal, com a irmã tal, com aquele congregado, com aquela diaconisa, com aquele obreiro lá da congregação de Vale da Bênção, que às vezes as pessoas não conhecem, não sabem quem é, não dão nada, não te aceitam, até te criticam, ou não veem aquilo, ou só veem a sua aparência, não veem o propósito do seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa com você: há uma aliança de Deus para a sua vida. Há uma aliança de Deus para mim e para você. E Deus não quebra a sua aliança. Deus, repete comigo, Deus não quebra a sua aliança. E mais, será que se Deus, por Deus não quebrar a aliança, ela fica eterna, perpétua? Deus não quebra a aliança dele conosco, mas nós quebramos a nossa aliança com ele. O problema é esse. O problema maior é esse. Porque Deus não quebra a aliança. Deus não volta atrás. Deus não te castiga eternamente. Deus não te joga fora. Uma coisa que Deus não faz é a acepção de pessoas. Deus não despreza ninguém. Deus não descarta ninguém. Ok, irmãos? Eu não sei que mundo é esse que estamos vivendo, que a gente está acostumado, né? Antigamente era tudo. Eu não cheguei a pegar, quando eu era criança, eu não cheguei a tomar, mas eu cheguei a ver que até a Santa Ceia, não sei se alguns irmãos aqui já pegaram, eu não cheguei a tomar porque eu me batizei com 11 anos. E isso quando eu tinha 11 anos de idade, em 1982, foi quando eu me batizei, já tinha sido abolido isso da minha igreja. Mas eu cheguei a pegar antes. E nem os utensílios da ceia era descartável, todo mundo tomava num cálice só. Cada um dava uma picadinha e passava o paninho ali. Hoje a gente olha, né? Olha que absurdo! Mas essa customização, eu me lembro que eu ia em festas e eles serviam refrigerante de garrafa. Os pratinhos não tinham pratinhos descartáveis. Os guardanapos não eram de papel. Os guardanapos não eram de papel. Aí a gente se acostumou à modernidade de usar e jogar fora. Minha mãe, eu falo da minha mãe, a Virgínia pegou também, mas a Virgínia pegou pouco, que a gente já é de outra geração, mas minha mãe foi 100% fralda de pano. Lavar, comprar o pano, cortar, mandar alinhavar, fazer a fralda, e lavar a fralda e cuidar da fralda. Hoje não. Antes do bebê nascer já tem 200 pacotes de fralda esperando, né? Você lembra? Você lembra, mãe, aquele ferro que ligava na tomada assim, tinha um negócio que você ligava aquele, tipo um nariz, tu engatava ali. E eu, com 5 anos de idade, eu passei muita fralda nos meus irmãos, tá? Por isso que hoje eu não sei passar roupa, mas eu passei fralda. Então, vamos voltar aqui. Vocês se lembram
que as coisas eram, e hoje as coisas é tudo. A gente pega uma água, bebeu a água, joga fora a garrafa. Bebeu o copo, joga fora o copo. Bebeu, usou o guardanapo, joga fora. Bebeu a ceia, joga fora. Tudo descartável. E as pessoas estão fazendo das pessoas, das amizades, dos irmãos, dos amigos, das pessoas que convivem conosco, da nossa sociedade, uma sociedade descartável. Conforme as pessoas entram na minha vida, eu descarto e jogo fora. Se fez uma coisinha errada, eu descarto, porque lá na frente eu colo com o outro. E amanhã eu dou com o outro, e amanhã eu dou com o outro, amizade. E a gente vai sempre descartando pessoas que poderiam ser muito importantes na nossa vida, que poderiam ser usadas para mudar a nossa história, mas a gente vai desapegando. Essa fase que estamos vivendo hoje é a fase do desapego. E a gente está desapegando muito fácil das coisas, desapegando muito fácil das pessoas, desapegando muito fácil de Deus, da palavra de Deus. Imagine quantos anos, quanto tempo uma pessoa ora, te ajuda, faz campanha, já te visitou, já te ajudou, já te aconselhou, e agora não presta mais para você. Não, Deus me livre, fulano. Desapeguei. Irmão, imagine se Davi fosse desapegado. O que seria de Mefibosete? Ia morrer mendigo lá em Lodebar, plebeu lá em Lodebar. Mas existia uma benevolência, e há uma benevolência de Deus para nós. Você chegou aqui cansado, não sei como foi teu dia, como foi a tribulação, como foi a dificuldade para você chegar aqui, o que você passou para chegar aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você que há uma benevolência de Deus na sua vida. Há um bem de Deus para você. E é isso que nós temos que crer e acreditar, né? E essa benevolência mudou a história desse moço. Mefibosete era deficiente de ambos os pés. Na palavra de Deus, os pés simbolizam o nosso modo de viver. Calçar os pés, preparar os pés, calçar os pés com o Evangelho da paz. Então é uma preparação. Quando você sonha ou tem uma visão com alguém descalço, você logo na interpretação assembleiana, nós estamos aqui no culto da Assembleia de Deus, da Catedral de Santa Cruz, na congregação Vale da Bênção. Então nós estamos aqui falando ao nosso povo assembleiano. E no costume assembleiano, raiz que nós somos, pertencente à Convenção de Madureira, ao nosso bispo Abner e ao nosso bispo Prinais Manuel Ferreira. Então, na nossa conjectura, visão, quando vê alguém, quando sonha com alguém, ou quando tem uma visão com alguém descalço, a gente logo deduz que é o quê? Despreparado. Tive uma visão com o irmão descalço, é que ele está despreparado. Sonhei com o irmão descalço. Então, na palavra de Deus, o calçado simboliza o nosso modo de viver, o nosso modo de viver. E quando os pés estão deformados, quando os pés estão deficientes, significa que o nosso modo de andar é diferente. Agora, até pensando nisso, eu não tinha pensado nisso antes, mas trazendo para mim mesmo. Eu estou com o meu pé, o problema, meu modo de andar está totalmente diferente. Eu tenho que andar carregado, tenho que andar na cadeira de roda, tenho que andar com a muleta, não posso andar daqui até lá fora, porque eu estou com o meu pé deficiente.
E quando há uma deficiência nos pés, muda todo o nosso ritmo de vida, muda todo o nosso viver. E quando os pés estão deformados, quando os pés estão imperfeitos, a gente fica faltando alguma coisa na nossa caminhada. A gente não caminha direito. A gente fica mais tempo dependente do que atuante. Quando estamos com os pés deficientes, a gente se torna mais dependente do que atuante. E agora entra aqui o grande amor que o Senhor tem por nós. Mesmo com a nossa deficiência, Ele usou da sua bondade e nos resgatou do pecado e do mundo, e disse: meu filho, eu vou te ajudar, eu quero abençoar você, eu quero que você se levante, eu quero a misericórdia de Deus, a graça de Deus para conosco. O crente carnal, o crente deficiente, o crente com os pés deficientes, ele vive na prática das coisas carnais. Ele não tem preparo espiritual para segurar as afrontas, para segurar as pelejas, para segurar as batalhas. Porque, irmãos, existe um mundo espiritual que não dorme. Eu durmo, você dorme, nós dormimos. Então, mas o mundo espiritual não dorme. Satanás está 24 horas. A batalha espiritual travada contra mim e a sua vida, ela não para. Há uma batalha constante tentando te jogar para baixo, tentando dizer que você não vale nada, tentando dizer que você não vai conseguir, tentando dizer que você não é ninguém, apontando suas falhas e seus defeitos para você mesmo. Conforme estava Mefibosete, um príncipe que agora não passava de um deficiente jogado numa terra seca, esquecido por todos, mas há uma beneficência de Deus para mim e para a sua vida. Então, vejamos aqui algumas características disso, dos pés deficientes. O deficiente, ele não tem postura. Ele não consegue ficar numa posição. Ele anda sempre encurvado, tropecando, e assim é o crente carnal. Ele não tem uma boa postura no mundo espiritual. Ele está oscilando. Uma hora ele quer tudo, outra hora ele não quer nada. E quem oscila, certa vez o profeta Elias falou com o povo, reuniu o povo, falou assim: vamos ver quem é Deus e quem é Baal. Aquele que respondeu com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então vamos fazer o altar aqui, aquele que caiu o fogo. Mas antes disso ele reuniu o povo no Carmelo e falou assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou servem a Deus, ou servem a... E às vezes, irmãos, os nossos pés, a nossa preparação nos faz bambear. Quantas vezes na sua casa, na sua cama, no seu leito, no momento de tribulação, ou no momento de uma angústia, no momento de uma discussão, ou no momento de uma coisa não deu certo, você pensa em desistir de tudo. E você arranja N culpados. A culpada é a igreja, a culpada é o pastor, a culpada é aquele irmão, a culpada é aquele campo, a culpada é aquele ministério. Você arranja dezenas e dezenas de culpados e não entende que o problema está na sua postura espiritual. É tempo de nos posicionarmos espiritualmente, porque há benevolência de Deus para a nossa vida. A benevolência de Deus. O Espírito do Senhor declara: irmão, é tempo de manter a postura.
porque há a benevolência de Deus sobre a sua casa. É isso que nós precisamos entender e praticar. Ser cristão não é chegar no culto, dar glória a Deus, ou dirigir um culto, ou estar com o microfone na mão, ou ficar triste porque não cantou, ou ficar triste porque não teve oportunidade, ou ficar triste porque o pessoal não se aproveita. Então você começa a não vir mais à igreja e vai para uma e vai para outra porque lá você tem oportunidade. Isso não é postura espiritual. Isso mostra uma deficiência. Porque quem é deficiente não tem firmeza. Que a gente não pode conviver com a pessoa que não tem firmeza. Até desculpe o trocadilho, que faleceu ontem, esse cantor muito famoso, ele era papo firme. Ele era papo firme, conforme diz. E tem muita gente que a gente não tem firmeza nenhuma. Mas Deus te chamou, irmão, para que você firme os seus passos, firme a sua caminhada, firme seu posicionamento espiritual. Irmão, uma pergunta que eu gostaria de fazer: você está aqui de intrusão ou foi Deus que te chamou para cá? Então, se Deus te chamou, irmão, você está aqui servindo a Deus. E quem está fazendo a vontade de Deus vai enfrentar o ataque de quem? Do inimigo. O inimigo vai tentar no seu ponto fraco, mas a benevolência de Deus para a sua casa. Então, o deficiente, ele não tem postura, ele anda encurvado, fica tropeçando, ele anda tropeçando no fardo do pecado, tropeçando no fardo do cansaço, tropeçando no fardo do desânimo, tropeçando no fardo até daquilo que é dado na sua mão, porque ele não está preparado para aquilo que ele recebeu e agora o peso, o fardo ficou pesado. Mas eu quero que você levante a sua mão comigo, porque no ministério todo, sabe de uma coisa, Deus escolheu a pessoa certa. Deus não errou quando escolheu você. Se você está na casa do Senhor, o Senhor escolheu a pessoa certa. Se você é obreiro, Deus escolheu o obreiro certo. Se você é diácono, Deus escolheu o diácono certo. Se você é presbítero, Deus escolheu o presbítero certo. Se você é evangelista, Deus escolheu o evangelista certo. Se você é primeiro, segundo, terceiro, quarto dirigente, Deus escolheu a pessoa certa. Não pense que você não vai aguentar esse fardo, mas firme os seus passos com Deus. Vale um glória aí? Não, irmão, é isso que Deus quer para nós. E uma pessoa deficiente, ele não tem a mesma desenvoltura que uma pessoa normal. Ele está sempre ficando para trás. Ele está sempre dependendo de alguém. Ele não consegue mais fazer as coisas sozinho, ele se torna uma pessoa incapaz. Eu estou falando espiritualmente, Ele para de percorrer as mesmas distâncias que ele percorria antes. Ele sofre um desgaste físico muito maior. Antes ele ia para o culto, depois do culto ele ia para a vigília, da vigília ele ia para a escola dominical, da escola dominical ele ia para o ar livre, do ar livre ele ficava no culto à noite, e na segunda ele já ia para a consagração, e agora hoje se vai de manhã, não vai de noite. Se trabalhou de dia, não tem força para ir para a igreja de noite. Se fez muito calor, a pessoa não tem mais ânimo. Se fez muito frio, não tem mais ânimo. Antes a pessoa levantava calúnia, levantava coisa, o pastor chamava atenção de microfone e você baixava a cabeça e dava glória a Deus. Hoje, um terceiro ou quarto falou: viu o que o fulano falou? Acho que foi de você. Você já está de biquinho, fazendo beicinho e desanimando. Irmãos, cadê a sua postura?
Cadê a sua força? Cadê o seu ânimo? Não deixe o desgaste te pegar, não, porque nós estamos chegando na reta final. É tempo de vencer o desgaste. Profetize aí, toque aí com seu irmão, está aí 2, 3, 4 pessoas, diga assim: é tempo de você vencer todo o desgaste. Então, irmãos, quem está deficiente dos pés, de uma postura espiritual, ele não consegue fazer mais as coisas que faziam antes. Ainda bem que aqui não tem isso, né? Ainda bem que aqui vocês estão sempre melhores. Ah, porque antigamente eu era o professor. Ah, porque antigamente eu dirigia a oração. Ah, porque antigamente eu fazia ou acontecia. Ah, porque antigamente eu fazia obra. Antigamente eu virava o concreto. Ah, antigamente. Irmão, não é antigamente. Deus quer uma postura hoje. Chega de antigamente. Temos que viver o hoje. Temos que sermos melhores hoje do que nós somos hoje. E amanhã nós temos que ser melhores do que nós somos hoje. Mas há um declínio, há um desgaste, há um cansaço, há uma deficiência de postura. E por causa dessa deficiência, Mefibosete foi jogado para longe. Então, aquela pessoa deficiente não consegue acompanhar os outros. Se está entediado espiritualmente, não tem se preservado, não tem se mantido firme, porque quando as pessoas lhe perseguem na caminhada, não tem outro pensamento a não ser largar tudo. Irmãos, a Bíblia fala que no mundo temos aflições. Dentro da igreja, imagine só, que os próprios discípulos de Jesus, de vez em quando um apontava para o outro, de vez em quando um acusava o outro. Própria tem uma passagem que fala que a própria família de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus, foram em certo lugar na intenção de prender Jesus e entregar Jesus. Então, desgaste entre pessoas acontece, mas você não pode se vencer pelo desgaste. Você não pode deixar que as acusações ou impedimentos ou as barreiras levantadas por outras pessoas venham atingir o propósito que Deus tem na sua vida. Porque esse que é o problema. Você se desgasta com uma pessoa e por causa do desgaste com uma pessoa, quem paga o pato é a obra de Deus. E quem vai ficar no prejuízo? Somos nós mesmos. Porque Jonas, eu falei aqui semana passada, Jonas que estava desperto, não queria ir para Nínive, foi para Tarsis e foi parar no ventre do peixe. E às vezes a gente está tentando. Até quando você vai tentar fazer a sua vontade, deixando a vontade de Deus de lado? É tempo de tomarmos firmeza na nossa vida espiritual. É tempo de nos firmarmos mais espiritualmente. Vale glória a Deus aí? Então, essa foi a triste experiência de Mefibosete, de ter motivo de se esconder e habitar em Lodebar. Você vê que ele foi para lá com 5 anos de idade. Eu não sei quanto tempo, quantos anos ele tinha, que a Bíblia não relata, mas diz que ele já era pai de filho, ele já tinha filho, ele já era adulto, e vivendo na terra do esquecimento, vivendo no deserto. E às vezes passa ano e sai ano, e você não sai desse deserto. Mas segure aí na mão do seu irmão que está do seu lado e profetiza para ele. Você vai sair desse deserto. Esse deserto vai acabar na sua vida. Então, irmão, essa falha aqui, tá? Por isso, há uma
frustrações, há umas dificuldades que nos levam a viver em Lodebar. Lodebar é um lugar seco, árido, onde não se planta e não se colhe nada. E Mefibosete foi para lá. E eu pergunto para você, era só Mefibosete que morava lá ou tinha mais gente morando em Lodebar? Tinha mais gente, era uma cidade habitada. A cidade era árida, um deserto, uma sequidão, um lugar de desolação e de tédio. E havia muitos habitantes. E eu quero perguntar para você, meu irmão, é tempo de você sair desse lugar. É tempo de você sair desse lugar de sequidão. Não se isole em Lodebar. Não se isole em Lodebar. Deus tem algo melhor para você. Deus já mandou te buscar. Deus já mandou te chamar. Então, fique na vontade de Deus. E a situação, irmãos, se agrava quando nos lembramos que Mefibosete havia sido criado para ser um príncipe. Quando ele nasceu e ele foi apresentado como um príncipe. A trajetória, o plano da vida de Mefibosete era para um dia ser o sucessor do trono de Israel, ser um rei. E assim é o retrato da nossa própria existência. Assim como ele, nós também fomos criados, Deus nos chamou para coisas melhores. Há um projeto de Deus melhor para a sua vida. Há um projeto de Deus melhor para a sua família. Há um projeto de Deus melhor para o seu casamento. Há um projeto de Deus melhor para o seu ministério. Há um projeto de Deus melhor para os seus. Há um projeto de Deus. Mefibosete tinha essa chamada, ele tinha esse projeto de ser um príncipe, viver no palácio, desfrutar o melhor da vida. Como foi dito, né? Nós também fomos criados para ter coisas melhores. E não podemos nos contentar com esta vida morna espiritualmente, com esta vida seca espiritualmente, com esta vida desanimada e quebrada espiritualmente, aonde você não tem prazer de estar na casa e na obra do Senhor, aonde quando se fala o nome de algumas pessoas, que aquilo vem, em vez de te alegrar e abrir seu coração, vem causar dor na sua alma, porque o Espírito Santo não pode mover enquanto não deixarmos Deus trabalhar. E nesta noite o Espírito Santo nos convida a abrir o nosso coração e deixar Ele limpar a nossa alma, deixar Ele limpar a nossa mente, deixar Ele limpar a nossa vida, porque certo nenhum de nós somos, todos nós somos deficientes, mas há uma vontade de Deus, uma beneficência de Deus para cada um de nós. Há um projeto de mudança de vida para nós. Deus quer que você desfrute do melhor. Deus quer que você, o melhor que eu falo, irmão, não é de dinheiro, não é de carro, não é de viver sem problema. É você deitar sua cabeça no seu travesseiro e ter paz. E a paz de Cristo, a paz do Espírito Santo, a paz da tranquilidade vem habitar em você. E às vezes não adianta ter dinheiro, ter casa, ter emprego, ter carro,
e não ter tranquilidade, ficar por aí sem direção, sem rumo, sem... É tempo de sair de Lodebar. Não devemos nos contentar, irmãos, com o deserto. Nós fomos criados para uma vida. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus entrou na sua vida para mudar a sua situação. Jesus entrou na sua vida para te dar vida e abundância. Agora, voltando lá no início, Ele não quebra a aliança conosco, somos nós que quebramos a aliança com Ele. E agora você vai perguntar para você mesmo: como está a minha aliança com Deus? Pergunte aí para você mesmo. Faça um autoexame agora. Como está a minha aliança com Deus? Será que a minha aliança é atrás de um cargo? É atrás de uma oportunidade? É atrás de uma carteirinha? Essa é a aliança que eu tenho com Deus? É ganhar uma promessa, ganhar uma promoção, é ganhar uma oportunidade, é ganhar um destaque? Não. A aliança com Deus é vida plena, tranquilidade, gozo e alegria da salvação. Essa é a aliança de Deus na sua vida. Deixe, irmãos, de viver uma vida de deserto e viva uma vida plena com Deus. Uma plenitude no seu coração, porque há benevolência de Deus para você. Não, se nós não acreditarmos na benevolência de Deus, a gente vai acreditar na benevolência de quem? Hein? Ninguém. Mas eu tenho a certeza, em primeiro lugar é Deus. E Deus é o nosso refúgio. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes a sua vida, seu sentimento, seu casamento, a sua paz está por um fio. Mas o Senhor está mandando, Ele corta o arco e quebra a lança, queima os carros no fogo. E olha uma palavra para você aí, minha irmã: aquietai-vos de saber que eu sou Deus. E o nome de Deus vai ser exaltado na sua vida. Será exaltado naquela casa, será exaltado naquela família, será exaltado sobre aqueles que te perseguem, será exaltado sobre aqueles que pensam mal contra você. Deus vai exaltar o nome dele na sua vida, mas para isso você precisa manter a sua aliança com ele. Não é de qualquer jeito nem de qualquer maneira. Não é como nós queremos, mas é como Deus quer, porque muitas vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar, e Deus não precisa que ninguém o ensine, né? É querido, né? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Ele não precisa de conselho, não pede favor, não manda recado. Ele usa o que ele quer usar, porque ele é o Deus dos deuses. Então, Deus quer que você volte a se firmar naquele passo mais firme que você foi. Pare com o seu irmão, toque aí no seu irmão que está do seu lado, aí da direita e da esquerda, e fala: irmão, está desanimado por quê? É tempo de se firmar mais. Sabe por quê? A estaca só se firma. Vem cá, o que é bom aqui que são feitos trabalho em obra? Para que serve uma estaca? Uma estaca que serve para segurar um alicerce, ou segurar uma tenda, ou segurar uma casa. Primeiro se bate a estaca para depois firmar o alicerce e a casa ficar em pé. Né? E como é que se firma uma estaca? É alisando ela? Como é que se bate? Como é que se firma uma estaca? Você pega uma marreta e bate em cima dela. Então,
pancadas que vão fazer te firmar. Vire para o seu irmão e fala assim: irmão, não fraquece com pancada não, são as pancadas que nos firmam. E agora outra coisa: qual é o tamanho da sua obra? Qual é o tamanho daquilo que Deus colocou na sua mão? Qual é o tamanho do projeto que Deus te chamou? Se for um projeto, uma tenda, você bate com a cunha. Você sabe quem é a cunha, né? Se for uma tenda, você bate aquelas barraquinhas que vende aqui no Hamburgo. Você bate uma estaquinha ali com a cunha ou com o martelinho e prende a barraca. Se for uma casa, você bate com a marreta. Agora, se for um prédio, como é que coloca a estaca? É o bate-estaca. Já viu aquele negócio que cai em cima da cabeça ali da estaca e pá, pá, pá. É? Deus às vezes te chamou para ser um prédio. Então aguenta aí os bate-estaca da vida. Isso vai te firmar. Porque se a tua estaca amolecer, a casa cai. E Deus te chamou como coluna. Vai embora, Deus aí. Tá, irmãos? As dificuldades no deserto não podem amolecer nem te tornar um cristão deficiente espiritual. Pelo contrário, as pancadas do deserto vão te firmar mais ainda. Amém? Amém. Além disso, irmão, olha só. No deserto é a vontade de Deus para nós. Às vezes Deus permite que passamos no deserto para depois chegar em Canaã. Canaã é logo ali, mas primeiro tem que atravessar o deserto. Primeiro tem que atravessar o deserto. Felizmente, irmãos, Canaã é ali, mas você primeiro tem que passar o deserto. No seu casamento, no seu trabalho, na sua finança, na sua fé. Passa um deserto financeiramente, espiritualmente, mas Canaã é logo ali. A mesa do rei, o palácio do rei é logo ali. Há uma surpresa de Deus, há uma benevolência. Quando estava lá, esquecido, largado, sem perspectiva de futuro em Lodebar, o que acontece? O rei manda uma comitiva: vai lá e traz Mefibosete para cá. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Deus não esqueceu da aliança que Ele tem contigo. Só que às vezes nós esquecemos. Nós vemos na igreja e não cultuamos. Nós vemos na igreja e não paramos de falar. Nós vemos na igreja e não damos atenção a Deus, não damos o melhor para Deus. Vir na igreja não é o bastante. A gente precisa entregar, amar a Deus e fazer de Deus prioridade em nossas vidas. E Deus usou o rei e mandou uma comitiva ir lá buscar Mefibosete. Ao lembrar-se da aliança que fizeram com Jonatas, o rei usa de misericórdia para com ele. E agora ele vivia como um plebeu no deserto. E essa situação o tirou de tudo. Ele era um deficiente, ele era um fracassado, ele era uma pessoa que não tinha visão de príncipe, agora ele era ninguém. Mas o Senhor restituiu tudo que Mefibosete havia perdido. E nesta noite, no campo espiritual, Deus quer fazer uma restituição na sua vida. Quantos projetos, quantos planos, quantos desejos
espirituais têm sido perdidos em nossas vidas. Nós não conseguimos avançar um passo espiritualmente e ministerialmente, porque estamos vivendo no deserto. Mas eu profetizo aí comigo, restituição de Deus na sua casa. Coloque aí, meu irmão, profetiza, restituição de Deus na sua casa, restituição de Deus no seu casamento, restituição de Deus na sua família, restituição de Deus nos seus filhos, restituição de Deus nos seus negócios, restituição de Deus na sua vida espiritual, restituição de Deus. Temos que confiar nisso. E agora, ele chega e manda buscar Mefibosete. E Mefibosete chega lá diante do rei. Uma vez restaurado, ele chega ao palácio, diante do rei. E uma vez que o rei mudou de benevolência, que a palavra de vitória foi decretada para a sua vida, ela não pode voltar atrás. Se Deus liberou, está liberado. Somos nós que nos afastamos. Irmão, chega de viver essa vida de ioiô. Vocês conhecem o ioiô? Como é que é o ioiô? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tem profeta aqui hoje? Cadê a mão dos profetas? Toque aí no seu irmão e diga, não, chega de viver uma vida de ioiô. Não, pensa um pouquinho. Se eu estou falando demais aqui, não é verdade. Quantas vezes você pensa em voltar atrás? Quantas vezes você pensa em se recolher? Quantas vezes você pensa em desistir? Quantas vezes você pensa, acabou, não vou mais? Mas Deus está te dizendo, é tempo de avançar. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Então, irmãos, é isso. Ele quer usar de bondade, Ele quer nos levar de volta para Jerusalém. Ele quer nos trazer de volta. Mefibosete, com 5 anos de idade, saiu de Jerusalém e foi para Lodebar. Mas Deus mandou trazer de volta a restituição, essa paz, essa saúde, essa harmonia, esse filho que muitos dizem que não vai ter mais jeito. Deus vai restituir. Deus vai restituir, vai trazer de volta para Jerusalém. Deus vai trazer os seus de volta para Jerusalém. Jerusalém simboliza, irmão, uma vida abundante, prosperidade. Jerusalém simboliza crescimento. Jerusalém significa desenvolvimento de projeto. Que até o dia de hoje Jerusalém vem crescendo. Deus não quer te dar só riqueza. Projeto de Deus não é riqueza igual muitos pregam por aí. Tem que ser rico. E dinheiro não traz felicidade para ninguém. Dinheiro, você não traz dinheiro, você não é feliz. Se fosse assim, são os mais ricos, são os que mais se suicidam. Você vê na estatística de quem se suicida, são os mais ricos. Maiores divórcios, maiores morte entre famílias, familiares que matam um ou outro, são a classe alta. Pode muito mal quando está bêbado aí na festa, dá uma sopa, dá uma facada no outro. Depois está tudo bem no outro dia. Mas rico não, rico arma morte de pai, rico arma morte de mãe, morte de irmão, morte de... Então, dinheiro não compra felicidade, não. É claro, não estou dizendo que viver na pobreza é bom, é ruim. Viver com Jesus é bom, não é bom? Mas viver com Jesus e com dinheiro é melhor ainda. Não estou aqui
falando a autoflagelação. Porque viver com Jesus é bom, viver com Jesus e com dinheiro é melhor ainda. Mas o dinheiro não é tudo, Jesus vale mais do que o dinheiro. Então, mas eu quero dizer para você, independente da circunstância, há uma restituição de Deus para a sua vida. Deus quer te reestruturar espiritualmente. Se lembre quando você chegou ao presbitério. Se lembre quando você chegou à obreira. Se lembra quando você chegou à diaconisa. E agora você pensa em voltar atrás. Não valeu mais a pena? Valeu sim. Deus é contigo. A restituição de Deus. E agora, ele manda. Ele chama Mefibosete e fala: olha, tudo que pertencia a Saul vai voltar para você. Vou nomear Ziba, seus 15 filhos e seus 20 servos, e Ziba vai cuidar de tudo que é seu, e lucro vai ser seu, e você vai ficar aqui só recebendo o lucro. Restituição de Deus. Restituição de Deus. E agora, só que quando ele recebeu essa notícia, em vez de ele se alegrar e dizer: eis-me aqui, meu Senhor, não vou te decepcionar, pode contar comigo, você tem um aliado, você tem uma pessoa que de confiança pelo bem que esse homem fez. Sabe o que o Mefibosete fez? Deitou no chão e falou assim: eu não passo de um cão morto. Eu não tenho valor nenhum. Eu não passo de um cão morto. Irmão, em circunstâncias semelhantes, precisamos entender que ninguém sozinho pode corrigir os seus próprios pés aleijados. Ninguém sozinho pode se consertar. Aproveite a oportunidade que o Espírito Santo está te dando. Não diga que acabou a sua história, não diga que acabou o seu ministério, não diga que ali eu não vou crescer, não diga que ali eu não vou querer mais. Ele estava lá no deserto, Deus, o rei mandou chamar ele de volta, deu tudo para ele de novo, falou: você vai sentar na minha mesa, mas ele falou assim: eu não passo de um cão morto, eu não tenho utilidade nenhuma. Ele poderia perder tudo ali, se Davi fosse um pouco estourado, então come, vai embora. E às vezes a gente fica nos desprezando. Fica dizendo: eu não tenho valor, eu não tenho valor, ninguém dá. Irmão, eu não preciso que ninguém valorize, quem tem que nos valorizar é Deus. A sua recompensa, deixa que o meu galardão está comigo, com quem? Com Jesus. E Ele vai te recompensar. Nenhum dos seus atos passa em branco. Seu sofrimento, a sua dor, a sua peleja, a sua luta. Quando você olha para um lado, olha para o outro, ninguém te ajuda, mas Jesus está vendo. Você tem valor. Você tem valor para Deus. Profetize aí para o seu irmão, toque nele e fala: você tem um valor muito grande. Vale glória a Deus aí. Irmão, quem não vale nada é Satanás. Ele que já perdeu, ele que já é derrotado. Mas você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Às vezes bate-estaca, bate em cima de você, porque você em cima de você vai ficar erguido um prédio. Por isso que tantas pancadas que a vida te dá, porque Deus tem algo especial para você. Você tem valor. Você tem valor. Então não se menospreze dizendo que acabou. Não. Quem somos nós para dizer? Quem é que pode aumentar um dia na sua vida? Quem é que pode aumentar um palmo a sua estatura? Nós não sabemos nada de nós. Quem sabe de nós somos Deus. É Deus que sabe de nossas vidas. Nós não sabemos nada nós. Quem sabe da nossa vida é Deus. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça.
E o mais difícil ainda, ele sabe até quantos fios de cabelo já caiu no meu. Até isso ele sabe. Né? Então, às vezes a gente fica se jogando para baixo. Nós mesmos decretamos a nossa derrota. Nós mesmos decretamos o nosso fim. Nós mesmos decretamos que não tem jeito. Mas a partir de hoje muda essa palavra, muda esse pensamento. Com você não foi mais difícil não. Porque assim como perseguiram os profetas antes de vós, assim a luta vai ser travada na sua vida. Mas a benevolência de Deus para você. Quando recebe isso, glorifica o Senhor. Eu já vou terminar aqui. Então, Mefibosete passou a comer na mesa do rei, como se fosse dos próprios filhos do rei. Quanto a nós, irmãos, temos esse direito de nos assentarmos na presença de Deus, com a nossa consciência limpa. Não adianta se assentarmos na igreja, ou no púlpito, ou na frente de um departamento, para guardar o nosso lugar, para manter a nossa postura, ou para cumprir a nossa obrigação. Deus não quer nada por obrigação, Ele quer por amor. Eu não abro mão da obra de Deus porque eu amo fazer, eu amo servir a Deus. Eu amo estar aqui na casa de Deus. Não tem prazer melhor do que eu estar aqui com os irmãos cultuando a Deus. Apesar de tantas dificuldades. Irmão Augusto sabe, tem me acompanhado em alguns, né, Augusto? Ele sabe das dificuldades que eu tenho passado. Mas toda quarta-feira eu sou chato. Pense numa pessoa chata. Pensaram numa pessoa chata? Multiplica por 10. Sou eu dia de culto. Minha esposa está no serviço, eu já começo a avisar ela de manhã. Ó, olha a hora do culto. Olha a hora do culto. Olha. Minha mãe está lá em casa agora, quando dá de manhã, eu já falo para ela, ó, 6h30 ponto, estamos saindo daqui. Aí quando dá 6h30 que eu vou chegar lá, eu já falo assim, ó, já estou no carro. É ou não é? Quem é o primeiro a entrar no carro lá quando você vai me buscar? Sou eu. Então, irmão, não é por causa, é por prazer. Então a gente tem que entender o privilégio de estarmos sentados na presença de Deus. Quantos estão no mundo morrendo? Quantos estão nos vícios? Quantos estão perdendo? Quantos amanheceram e não findaram o dia hoje? E você está aqui e do céu está descendo um renovo para a sua vida. Você não vai estar saindo daqui da maneira que você entrou, mas você vai estar saindo. Por isso que muitos crentes estão enrolados. Por isso que muitos crentes estão caídos, por isso que muitos crentes estão mortos espiritualmente, porque não tem uma continuidade espiritual. Não adianta vir só no domingo e pregar, não adianta vir só no domingo e cantar no ministério de louvor, não adianta vir só no domingo e cantar na CIC ou cantar no departamento. Não, tem que haver uma firmeza espiritual. E Deus nos chama não é para sermos visitantes, Deus nos chama para sentarmos à mesa. E quem senta à mesa, se o estranho chega na sua casa, você atende ele no portão. E não deixa nem passar da sua porta. Mas o de casa, quando chega numa família, faz o quê? Entra aí, senta aí. Tu só bota a sua mesa quem é da família. E nós somos família de Deus. Deus nos deu o privilégio de sentarmos na mesa. Você tem o privilégio de sentar na mesa de Deus. Né? E agora, irmãos, a expressão comerás na minha mesa, comerás, possui pelo menos alguns significados espirituais. Em primeiro lugar, significa honra. Deus vai te honrar. Mas é em Jerusalém. Não adianta você ir para Lodebar que Deus vai te honrar em Lodebar, não. Não adianta sair de Jerusalém e ir para Lodebar procurando honra, que você não vai conseguir honra. Deus vai te honrar em Jerusalém. Lembra-se de onde caíste e retorna.
É tempo de retornarmos. É aqui que Deus quer te honrar. É na sua casa, é no seu departamento, é na sua chamada, é no seu ministério, é no seu cargo, é na sua função que você tem, que Deus quer honrar você. Então, o primeiro significado é honra. Somente os nobres comem na mesa do rei. Ser convidado para comer na mesa do rei tem o mesmo valor que receber um título de nobreza. Então você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é um escolhido de Deus. Diga isso para o seu irmão, mas com fé, você não é qualquer um, você é um escolhido de Deus. É isso, irmão. Significa, você recebe um título. Você faz ideia, irmão, de alguém que se vê como um cão morto, agora está sentado na mesa do rei? Segundo lugar, sentar-se na mesa do rei é desfrutar a comunidade do rei. Significa fazer parte da corte, ter privilégio de ouvir as coisas de perto, desfrutar da presença do rei e comer e beber que o rei come. A palavra lá do Senhor de Deus, a Bíblia nos fala em Isaías 1,18, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus te chamou para viver em convívio, não adianta se isolar. Quanto mais você se isola, mais você se afasta da mesa do rei. Quanto mais você se isola, menos reconhecido você passa a ser. Quanto mais você se isola, mais você se desvaloriza. Não, é tempo de retomar a postura espiritual. A mesa do rei também simboliza uma regeneração através do sangue de Jesus. Você já percebeu o que é regeneração? O que é regenerar? Transformar. O que é torto, o que é ruim, o que é mal, ser transformado. Você já percebeu que um deficiente sentado na mesa não mostra os pés aleijados? Vocês estão vendo alguma coisa aí de baixo? Quem passar lá na rua agora vai ver eu falando aqui. Ele vai ver o quê? Um homem comum, bem, sentado atrás da mesa falando com a igreja. Não sabe qual estado que eu estou. Porque quem se assenta à mesa não vê os seus próprios pés. Seus pés podem estar deformados. A sua firmeza pode estar ruim. Você pode estar todo alterado. Mas Deus te convida a sentar na mesa dele. E quem se assenta na mesa, quem olha para quem está na mesa, não vê deformidades, não vê diferença. Sentado na mesa de Deus, nós somos iguais. Sentado na mesa do rei, nós somos todos nós. E agora você pergunta, você quer se isolar por quê? Quanto mais você se isola, mais a sua imperfeição aparece. É isso. Sentado à mesa somos todos iguais. Ainda que os pés de alguém sejam deformados, assentado na mesa ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber que seu pé está cheio de ferro e você está sentado numa cadeira de rodas. Amém? Vale glória a Deus aí. Isso material, fisicamente, mas também é espiritualmente. Ainda que alguém seja reformado, sentado ninguém na mesa, é como o sangue de Jesus cobre as nossas deformidades.
A mesa do rei simboliza também o sangue de Jesus que nos limpa. Se a gente era brigão, se a gente era falador, se a gente era mentiroso, se a gente era contenteiro, se a gente era encrenqueiro, se a gente era ruim de coração, agora o sangue de Jesus nos transformou. Nós somos nova criatura. A mesa simboliza o sangue de Jesus. E na mesa, ninguém senta à mesa para ficar chupando o dedo. Você senta na mesa porque tem provisão, você vai se alimentar. Na mesa do rei você vai saciar a sua necessidade. Na mesa do rei você vai saciar aquilo que tem te incomodado. A fome, você vai saciar a sua fome. Você vai saciar a sua sede. Porque na mesa do rei há mantimento. E aqui, irmãos, na verdade, somos aquilo que demonstramos ser. Aqui, essa maravilhosa obra do Senhor, e quando recebemos a cura e a libertação, Ele nos leva para comer a mesa do Rei. É um processo de regeneração, de restauração de Deus. Isso significa que Deus nos voltou a ser a condição de filho. E Deus nos tirou de Lodebar e nos chamou para Jerusalém. O rei Davi não chamou Mefibosete para ordenar algo que ele não fosse capaz de fazer. Porque quando ele pergunta, existe alguém? Sim, tem um filho lá de Jonas. E ele é deficiente de ambos os pés. Antes dele ver o rosto, antes dele saber quem era, antes dele conhecer Mefibosete, ele já sabia a deficiência dele. Mesmo assim, Deus o chamou para mesa. Então, quero dizer para você, é tempo de você se chegar à mesa de Deus, parar de dar desculpa. Porque se Deus te colocou na mesa, se Deus te colocou na presença dele, é porque Ele te capacita. Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Deus não quebra a sua aliança conosco, é nós que quebramos a nossa aliança com Ele. Então venha do jeito que você está, mancando, se arrastando, quebrado, mas não saia da bondade de Deus, não saia da mesa de Deus, não saia da mesa do Rei, porque tem benevolência de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quantos podem glorificar o Senhor? Amém? E agora nós vamos ofertar. Maravilha! Vamos nos colocar em pé? Vamos estar presentes.